eu gostaria de ratificar o que ele diz, dizendo que não há nada mais verdadeiro do que aquilo que é original, do que aquilo que vem do começo, das raízes. Hoje se enfeitou muito alguns ritmos, alguns estilos de música, mas que continuaram com o nome. Só que são totalmente diferentes do início, das origens do estilo. Então o black metal, esse nu metal e outros metais que surgiram sobretudo nos anos 90, eles são totalmente diferentes do rock original, do rock que Little Richard, o Chuck Berry, que o Elvis Presley inventaram, né? Então, se me perguntarem o que é o rock na sua originalidade, o rock na sua originalidade está ali, nos anos 50 e 60. Ele passa até uma digressão nos anos 70 e 80, mas ainda assim ela mantém as suas raízes, ainda assim ela mantém os ideais que nortearam os primeiros roqueiros. Então, black metal, eu não tenho nada contra, não escuto muito, não ouço muito, mas eu também posso considerar como rock and roll, mas ele não é tão original, sendo rock and roll, quanto os primeiros. Eu sempre fui adepto do respeito, sabe? Do respeito aos mais velhos. Eu nasci e cresci com essa educação, respeite os mais velhos. Sempre dê bom dia, boa tarde, sempre saúde os mais velhos. Então eu acho que toda manifestação de música em um determinado estilo deve sempre saudar, prestar continência e venha aos primeiros, aos precursores, né, aos expoentes do estilo. Como por exemplo, esse respeito que nós vamos ver no forró. Eu não vejo nenhuma venha, nenhum respeito ao forró nas suas origens em Luiz Gonzaga. Então black metal eu não escuto muito, não sou um fã. Meu estilo de rock é esse mais anos 50, 60, 70, 80. Até anos 80 para mim o rock não houve tanta digressão. Mas eu respeito. Eu acho que ele é totalmente diferente desse rock and roll do começo, né? Mas se os ideais permanecerem os mesmos, a gente pode considerar como rock and roll, tá bom? Obrigado, Eric, pela pergunta, viu? Se alguém mais tiver outra pergunta, por favor, por gentileza, nos apresente. Bom, nosso bate-papo hoje não é só sobre rock and roll. É imprescindível falar sobre rock and roll, né? Mas a gente vai cantar muitas canções aqui que marcaram a época, que fazem parte da história da música. E mais particularmente nessa hora no Brasil, a gente não pode nunca falar de música sem citar o rei do baião, Luiz Gonzaga. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e a asa branca ouvindo o ronco do trovão já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Sentindo a chuva eu me recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, quer que eu, seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, quer que eu, seu vigário, vou casar no fim do ano. Muito bem. O Eric me fez outra pergunta, aliás, me fez um pedido para eu citar os 5 cantores brasileiros. Fala do top 5 cantores brasileiros. Muito difícil falar
dos principais cantores brasileiros, até os anos 90, onde houve grandes artistas no Brasil, que sem sombra de dúvidas marcaram, mas que infelizmente pela nossa juventude hoje foram esquecidos, né? Os 5 cantores mais importantes do Brasil, na minha opinião. Eu nunca fiz isso, mas vou tentar fazer agora. O Eric me pediu. Eu não vou dizer quem foi mais importante do que o outro. Eu vou fazer uma lista aqui dos 5 mais importantes, mas não vou dizer que um é melhor do que o outro. Quem é o melhor, né? Bom, Luiz Gonzaga, sem sombra de dúvidas, porque ele trouxe para o Brasil e para o mundo uma região que foi tão esquecida desde os seus primórdios, que é o Nordeste, e levou um pouco da cultura nordestina, uma cultura tão linda, cantando as belezas do Nordeste, os sofrimentos do povo nordestino. E Luiz Gonzaga, para mim, ele é a expressão musical do Nordeste. Aliás, ele para mim ele é uma base da cultura nordestina. E uma vez disseram, não me lembro quem foi, acho que foi o Ariano Suassuna, que ele disse que se um dia o mundo fosse destruído, e ao ser feito de novo, ser reconstruído, na hora de construir o Nordeste, se houver alguma dúvida de como construir, é simples. Basta olhar a obra de Luiz Gonzaga. O Nordeste está cantado em Luiz Gonzaga. Então Luiz Gonzaga, para mim, está no top dos 5 maiores cantores e mais importantes cantores do Brasil. Também colocaria, sem sombra de dúvidas, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos constitui também uma parte fundamental da história da música no Brasil. Muito embora haja muita crítica com relação à voz dele, mas ninguém pode negar a capacidade dele nata como compositor. Então o Roberto Carlos, para mim, ele está nessa lista sem nenhuma dúvida. Em terceiro, eu colocaria Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, na minha humilde opinião, foi a maior voz masculina no Brasil. Morreu em 2016, eu desde moleque ouvia as músicas do Calbi Peixoto, sabia quem era Calbi Peixoto e aprendi a ter um respeito muito grande por ele. Então Calbi Peixoto, para mim, também é outra figura que não tem como a gente não colocar na lista dos maiores cantores do Brasil. Nelson Gonçalves também foi outro grande cantor no Brasil que precedeu o Calbi Peixoto. A voz dele é mais do que inconfundível e não tem como a gente não lembrar do Nelson Gonçalves. Bom, em quinto lugar, eu acho muito difícil, tá? Há muitos bons cantores, talvez o Tim Maia. O Tim Maia também foi um dos maiores compositores e músicos, uma das maiores vozes do Brasil. O Tim Maia também. Aliás, pronto, eu esqueci que a gente não pode nunca, esse também nunca pode ser esquecido na história do Brasil, é o Renato Russo, né? O Renato Russo, ele traz o rock nacional, ele traz para o rock no Brasil uma proposta poética diferente dos cantores de rock que o precederam. Inclusive a própria melodia da música do Legião Urbana, uma melodia diferente do rock que o brasileiro estava acostumado. Uma melodia mais juvenil, mais alto astral, tudo mais. E eu gosto muito. Além de ser um excelente cantor, uma voz inconfundível, com exceção do vocalista do Catedral, que tem uma voz muito parecida com a dele, né? Mas a parte poética dele também, enquanto compositor, ela sempre... aliás, a questão de ser um compositor, essa qualidade de compositor, ela sempre é um bônus para qualquer artista, né? Roberto Carlos, ele entra como, por exemplo, nessa lista, porque além de ele ter cantado algumas das músicas mais ilustres do Brasil, ele foi o responsável por criá-las, ele foi o compositor.
Então isso é um crédito extra para se escolher os melhores cantores. E o Renato Russo não é diferente. Além de cantar muito bem, ele compõe muito bem. Isso aí é indiscutível. Então tá aí, na minha opinião, os 5 maiores cantores do Brasil. Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves e Renato Russo. Na minha humilde opinião, são os maiores cantores do Brasil. Aliás, acho que desses 5 só um está vivo, né? Que é o Roberto Carlos. O resto já, infelizmente, já faleceu. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta a ser feita? Eu já falei, já sugeri esse livro, né, dos Beatles, os Beatles por eles mesmos, contando um pouco da história dessa banda que é fundamental na música, né? Talvez não tenham sido a melhor banda de todos os tempos, o que eu discordo. A mim eles foram os melhores, mas sem sombra de dúvidas são os mais importantes, né? Tá aqui uma fotografia deles quando chegaram nos Estados Unidos. E para mim eles são a banda mais importante de todos os tempos. Não se pode falar de música sem falar dos Beatles. Então, ainda abordando esse tema da juventude, das músicas do dia de hoje do Brasil, né? Brasil que, como eu disse, é essa ironia, essa grande ironia que se refere à música, à religiosidade. É um grande paradoxo no Brasil. O Brasil que deu ao mundo tantos cantores como Vilas Boas, como Roberto Carlos, como Calbi Peixoto, como Renato Russo, Raul Seixas, Belchior, tantos outros cantoras também magníficas como a Ângela Maria, Lana Bittencourt e tantas outras, Elis Regina. Esse mesmo Brasil está dando hoje ao mundo isso que a gente está vendo, né? Bom, eu volto a dizer que eu não tenho nada contra. Para mim, pode cantar, tudo mais. A minha preocupação, a minha luta é contra a hipocrisia, é contra a alienação, sabe? A maioria desses jovens que estão hoje ouvindo essas músicas, a maioria são católicos. Vão para as missas aos domingos, há coroinhas, gente do Shalom, e estão ouvindo essas músicas. Vai para a missa aos domingos, escuta lá aquele louvor a Deus, a Jesus, meu Salvador, tudo mais, né? E na semana põe essas músicas que vai dizer aí uma série de coisas que não condizem com a espiritualidade. É um senta, 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 e a música vai se resumindo no senta. Então, a minha luta é contra a hipocrisia. Porque é o seguinte, se você é católico, ou seja, ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser cristão. Mas se você professa um credo, pois seja. Dessa forma, também em outras denominações, em outras opiniões, em outras ideologias, você não pode ser um marxista, um comunista pela metade. Ou você é ou você não é. Se você é um socialista, ou você é um socialista ou não é. Se você é um racionalista, ou é ou não é. Se é empirista, ou é ou não é. Não existe meio termos. Você entra aí numa hipocrisia muito grande, né? Num paradoxo enorme. Então é contra essa alienação que eu luto. Onde é que se encontra essa alienação? No fato de que você ouve, a maioria desses jovens não ouvem porque querem, mas ouvem porque são obrigados a ouvir. Porque olham para um lado e para o outro nas redes sociais, os amigos ouvem essas músicas, propagam essas músicas, e se você não ouvi-las, você vai ser diferentão e não vai entrar naquela horda, naquela sociedade, naquela tribo. E isso não se restringe apenas à música. Os memes que hoje são propalados, já esqueceram, cara, a caneta azul. Então, toda hora aquela caneta azul era propalada nas redes sociais, uns memes. Cadê hoje? Você está entendendo? Por quê? Porque há um ditame social chamado moda, que hoje está muito mais efêmero do que nunca, que obriga você a escutar. Se você não escutar, se você não for não comungar dessa opinião, você vai ser como eu, um Nosferatu. Nosferatu que é um maldito.
não amaldiçoado. Não no sentido sacrílego, mas no sentido